Falar da juventude é falar da revolução. Mais de 50.000 mortos e várias gerações de dirigentes da Frente Sandinista foram jovens. Foram eles os que deram um exemplo de como se faz uma revolução. Eles que suportaram as condições mais difíceis na época da luta armada. Eles foram quem, com sua decisão, com sua vontade, deram um exemplo às novas gerações de como os jovens assumem o compromisso com o futuro, assumem o compromisso com o povo, assumem o compromisso com os mais oprimidos. Gostaria de lembrar fatos importantes na vida da Frente Sandinista. Em 1968, Júlio Buitrago, nessa época, Júlio deveria ter mais ou menos uns 30, 31 anos, foi o primeiro militante da Frente Sandinista que se negou a entregar-se quando foi copado numa casa de seguridade e abriu fogo contra as tropas que chegavam a capturá-lo. Foi um combate desigual, botaram aviação, tanques de guerra e depois de 2 horas conseguiram matá-lo. Esse foi um exemplo de como um jovem assume seu compromisso com o futuro. Porque o problema não é tanto o sacrifício como o exemplo que dá para as gerações futuras. Olha, a gente não deve permitir que eles achem que são invencíveis. A gente pode enfrentar eles. Menos de um ano depois, outro grupo de jovens, o Leonel Rugama, um poeta de muito prestígio na Nicarágua, que ainda era um garoto, também se negou a rendir-se. Copado numa casa urbana, enfrentou o exército e depois de várias horas de combate morreu. Nesse momento morreram 3 camaradas lá. Mas esse foi um exemplo muito forte para a juventude. Centenares de jovens tomaram a causa sandinista. Esse é um exemplo muito forte. Sacrificar a vida, além do que significa pessoalmente, é uma decisão política importante na vida das organizações revolucionárias. Esses 2 exemplos foram como uma coisa que pegou na juventude. Centenares de jovens foram nas frentes guerrilheiras. E tem que tomar em conta que as frentes guerrilheiras nessa época eram muito fracas. Assumir o compromisso de ir a uma frente guerrilheira era quase seguridade de morte, né? Muitos poucos sobreviveram a essa experiência, mas centenares de jovens foram para lá. Centenares de jovens caíram no combate. Tem exemplos impressionantes, como de Cláudia Chamorro, uma menina filha da grande burguesia nacional, que, embaraçada com um filho no ventre, enfrentou a Guardia Nacional e morreu em combate. Desses exemplos tem centenares no país. A juventude, a nível interno, foi aprimorando as formas de organização. No início eram só formas estudantis de organização. Jovens das universidades, jovens dos colégios secundários, porém lentamente, mas de forma firme, foi crescendo a participação da juventude operária, da juventude campesina. Muitos deles, isolados da experiência urbana, mas também impressionados pelo exemplo,
de quem tinha sido capaz de dar a vida pela liberdade. Na época, na década mais ou menos dos anos 75, 76, o movimento juvenil era tão importante na vida do país que tinha quase superado todas as formas de organização sindical e comunitária. Eram os jovens que estavam assumindo a luta pela liberdade. Eu lembro jovens que não são muito conhecidos. Tem uma lembrança deles nos velhos militantes. Tem um rapaz que se chamava Johnny, nem lembro o nome. Em um determinado momento, o apelido, em um determinado momento, depois de uma ação militar, eles foram quase cercados pelo exército. Então ele falou para o resto dos companheiros: continuem vocês, eu fico. Tinha outro que se chamava Carlos Batres, que é isso mesmo. Ficar significava morrer. Não é? Era somente uma decisão de impedir que capturassem o grosso dos companheiros. Os caras ficaram lá combatendo, os companheiros morreram nesses combates, né? Mas deram continuidade a um exemplo que já vinha de anos. A Revolução triunfou e nesse primeiro momento do triunfo da Revolução se decidiu fazer a campanha de alfabetização. Alfabetizar era uma decisão que exigia valor. Tinha ainda muitas tropas do inimigo, da Guardia Nacional, que estavam dispersas pelo país, que não tinham sido capturadas e que estavam dispersas. Mas, além disso, tinha os colaboradores históricos da direita, da reação, que ainda estavam vivos em muitos sectores da população. Essa mobilização implicou levar para as zonas rurais, sobretudo, mais de 60 mil, 70 mil jovens. Se estima que na campanha de alfabetização participaram perto de 120 mil jovens que foram nas áreas rurais a ensinar a ler e escrever a gente, aos camponeses, aos trabalhadores agrícolas. Nessa batalha que já não era armada, a gente teve mais de 80 baixas. Jovens que foram assassinados no campo, né? É de lembrar os primeiros que morreram na zona fronteiriça, quando eles se negaram a abandonar a alfabetização, pressionados pelas forças da velha guarda derrotada, mas que permaneciam em Honduras. Eles estavam perto da fronteira e eles se negaram a abandonar a alfabetização e foram assassinados. Depois da alfabetização veio um processo muito mais violento. O governo norte-americano não aceitou a derrota. Intentaram doblegar a revolução impondo medidas econômicas muito violentas. Não somente tiraram a Nicarágua de todas as organizações de cooperação internacional, né? Mas, além disso, fizeram um embargo econômico da Nicarágua. Nicarágua não recebia produtos de nenhum dos países capitalistas, unicamente do campo socialista. E a gente está muito longe do campo socialista. O que a gente tinha ou necessitava comprar do mundo capitalista tinha que comprar a preços exagerados, né? Porque não permitia. Estados Unidos cortou todas as relações econômicas com Nicarágua e obrigou a centenares de países a não comerciar com Nicarágua, a não comprar, a não vender com Nicarágua. O campo socialista teve um apoio muito forte e ajudou muito a aguentar a pressão do imperialismo norte-americano. Mas, além da pressão econômica, veio a pressão militar. Os velhos oficiais da Guardia Nacional foram rearmados
e mandados e se entraram no país como forças de ocupação, com armamento superior, incluso ao que tínhamos nós, com aviação que a gente, até o final, teve algo de aviação fornecida pelo o campo socialista, mas no início não tínhamos. E isso foi uma guerra muito complexa, muito violenta, muito difícil. E chegou um momento em que a gente discutiu o que fazer com isso. O exército regular não dava conta de uma pressão dessa forma. Então, se instituiu uma coisa que se chamava o serviço militar para jovens de mais de 16 anos. Foi muito polêmico. Muitos jovens também preferiram ir-se do país que entrar no serviço militar, mas teve muitos jovens que assumiram o compromisso de entrar. E entre 1983 e 1990, esses jovens carregaram nas costas a responsabilidade de soster a revolução. Morreram aproximadamente uns 3.500 deles, centenares deles ficaram lisiados permanentemente por feridas de guerra. O combate foi muito desigual. As forças militares da contra-revolução tinham um apoio forte dos norte-americanos em armas, até em salários dos dirigentes deles, mas não conseguiram derrotar a revolução. Chegou um momento que eles mesmos não sabiam o que fazer, né? Mas também para nós era muito difícil. O sangramento da revolução era muito forte, né? Todos os dias tinham feridos, mortos, e essas coisas golpeiam a consciência da gente, são muito fortes na vida da gente. Chegou um momento em que o governo aceitou firmar a paz, né, com a intervenção de vários países latino-americanos, especialmente os países centro-americanos, aunque se incluíram outros países da América Latina, incluindo o Brasil. Mas o grosso dos países que estavam apoiando esse processo foram os países centro-americanos. Se fizeram conversações em Panamá e em outros lugares, em Guatemala e em outros lugares de Centroamérica, e finalmente o próprio governo aceitou adiar as eleições. E foi umas eleições num momento muito complicado, com milhares de mortos de por meio, e as eleições foram desfavoráveis. A gente perdeu as eleições, teve mais ou menos como 48% dos votos, mas eles lograram, numa unidade financiada por Estados Unidos, conseguiram 51, 52% do voto. A gente perdeu as eleições. Nesse momento, a Frente Sandinista lançou sua consigna importante, disse: a gente vai governar desde embaixo, né? Vocês não vão poder impedir a destruição dos cambios revolucionários que a gente fez. E se iniciou uma luta muito feroz, com muito menos mortos, mas com mortos sempre, que impediu que eles arrebatassem todos os louros do povo. Conseguiram algumas vitórias importantes, por exemplo, eles privatizaram a educação, privatizaram a saúde. Olha, com o apoio da Europa, que é o mais cínico que existe no planeta, empregados do imperialismo norte-americano, os governos europeus, governantes fascistas que se opõem ao desenvolvimento dos povos. Mas a gente aguentou. Também tem que fazer notar que também houve solidariedade de grupos europeus. Isso é importante destacarlo. Não esquecer que, independente de que os europeus, como governo, foram nossos inimigos nesse momento, teve muita gente na Europa que também apoiou. Durante de 1990 até 2006, se satanizou a Revolução Sandinista.
Y esa satanización no solamente era na mídia nacional, na mídia internacional. Qualquer possibilidade que eles notavam que a gente podia ganhar as eleições, eles saíam com argumentos, olha, vai voltar a guerra, Estados Unidos vai intervir outra vez. Se o sandinismo ganha, Estados Unidos intervém em Nicarágua. Né? Em 2001, as pesquisas da direita davam 60% de vitória para o sandinismo. Nesse momento ocorreu o ataque às Torres Gêmeas nos Estados Unidos e a gente se assustou. Houve no país preocupação e nós perdemos as eleições nessa oportunidade. Isso obrigou a estabelecer políticas de aliança que conseguissem neutralizar alguns dos sectores que estavam mais perto do imperialismo, que não eram necessariamente gente incondicional com o imperialismo, porque tinha medo. Né? Essa política de aliança logrou que nas eleições de 2006 a gente ganhara. Agora, um fato importante nesse momento que toda a prensa internacional destacou é que nas manifestações do sandinismo a maioria eram jovens. Estou falando do sandinismo na oposição. A maioria eram jovens. E uma vez que a gente ganhou as eleições, a participação da juventude cresceu. Mas foi uma coisa impressionante. A maioria das tarefas políticas do país estão em mãos da juventude. E não somente desde o ponto de vista da participação em geral, sino desde o ponto de vista de a nomeação de cargos. Em todos os ministérios existem vice-ministros jovens. Tem uma discussão lá da direita, diz, olha, os jovens não vai dar como ministro, como vice-ministro. Tampouco dá o da direita. Bota o cara que o cara aprende. E nessa oportunidade, os vice-ministros têm menos de 40 anos, a maioria. Além disso, a Frente Sandinista, com o apoio, sobretudo, de Cuba, se tem preocupado muito pela formação dos jovens. Uma coisa curiosa é que a Nicarágua não apostou aos títulos de Harvard, não apostou aos títulos das grandes universidades, apostou à cooperação de países latino-americanos, de Cuba, da Venezuela, até mesmo do Brasil. Nossos quadros técnicos, dirigentes do aparato governamental, não são de Harvard, não são de Oxford, não são de Cornell, são das universidades latino-americanas, são de Cuba. A União, bom, já não tem a União Soviética, a Rússia aportou muito nesse sentido. Então tem uma nova geração de jovens assumindo o controle do aparato estatal. Mas não somente isso, ainda hoje, para a direita, é inexplicável como nas manifestações sandinistas predominam os jovens. Como o Estado se preocupa porque sejam as novas gerações as que assumam a responsabilidade da construção do futuro. Na educação, na saúde, na construção de vivendas, na búsqueda de alternativas de uma produção orgânica que preserve o meio ambiente, na preocupação porque as mulheres sejam respeitadas como seres humanos e tenham igualdade de direito que os homens, a juventude joga um papel vital, um papel primordial, que não é somente um papel de participar, de fazer grupo,
de contar que estavam 1.000, 2.000, 50.000 pessoas, sino de jogar o papel de direção dos processos. De maneira que a gente, digamos, se faz uma revisão da história da Revolução Sandinista, o que encontra que é uma revolução de jovens. Uma revolução que em todo momento teve jovens ao frente dela, que nos momentos difíceis teve os jovens dando a cara para solucionar os problemas, e que hoje que estamos de cara ao futuro, são os jovens que estão assumindo a construção da Nicarágua, a construção de um novo modelo de poder que garantisse não somente a igualdade em termos gerais, sino que garantisse melhores condições de vida à população e a felicidade. Obrigado, rapaz.